Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao meu canal aqui, Italiano com Robson Bonin. Hoje eu queria falar com vocês sobre 3 mitos aí que, na minha opinião, existem dentro de aprender italiano no Brasil. Eu me lembro que quando eu estava no Brasil ainda, antes de ir a primeira vez para a Itália e comecei a estudar italiano, tinha alguns mitos ali que eu escutava com relação a aprender bem o italiano, tipo, falar bem mesmo. Parecia que eu só conseguiria isso indo para a Itália e aprendendo italiano lá. Então esse é o primeiro mito, tá? Só dá para falar bem o italiano indo para o Brasil. Na minha opinião, esse é um mito. Eu tenho aluno aqui que vai compartilhar aqui no canal. Não sei se no momento que está saindo esse vídeo já vai ter o depoimento dele ou deles, né? De alguns alunos que eu tenho que falam bem já o italiano, mas ainda estão no Brasil, não foram para a Itália, não aprenderam italiano lá com imersão, e sim no Brasil, tá? Então dá sim para aprender graças aí à internet, né? A maravilhosa internet que permite que a gente se conecte com pessoas, que a gente faça chamadas de vídeo com italianos, que a gente consuma muito conteúdo dos italianos. Então, antigamente, para você consumir a televisão italiana, você tinha que estar na Itália. Hoje, não. Você pode consumir a televisão, os canais de YouTube. Você pode fazer parte da vida das pessoas através do Instagram e tudo mais. Eu aprendi muito bem o italiano na Itália. Então, eu fui para a Itália falando mal italiano. Eu tinha bem a base mesmo, assim. Conseguia ir no supermercado, fazer as coisas bem básicas. Mas não conseguia dar minha opinião, não conseguia manter uma conversação legal. Era só o básico mesmo. Consegui até me apresentar, assim. Eu trabalhei bastante em minha apresentação quando eu comecei a falar italiano. Mas confesso que eu cheguei na Itália falando mal. Então eu fiquei com a impressão de que para falar bem o italiano eu tinha que ir para a Itália. Porque foi o meu caso, né? Apesar que eu não era muito estudioso também. Talvez eu não visse a importância que era saber falar bem o italiano antes de ir para a Itália. Porque quando eu cheguei lá, que eu comecei a me deparar com as dificuldades por não falar italiano, e ali que eu, sabe, tipo, tive aquele insight, assim, de falar, cara, por que que eu não estudei mais no Brasil? Por que que eu já não cheguei aqui falando italiano? Eu conseguia perceber a quantidade de portas que se fechavam para mim por conta de não falar italiano, sabe? Então, eu aconselho vocês a, sim, aprenderem bem o italiano antes de ir para a Itália por isso. Esse vídeo é para falar que isso é um mito, tá? Você pode sim falar bem o italiano. Procura aqui no canal ou no meu Instagram, com certeza você vai achar aí meus alunos falando, e muitos deles ainda não foram para a Itália e já tem uma comunicação boa, então dá sim para você se comunicar bem antes de ir para a Itália. O mito número 2 é: o italiano é uma língua muito difícil. Poucas pessoas acham que tem esse pensamento, mas o italiano, ele, na minha opinião, ele é difícil, tá? Abro um parênteses aqui, tudo que eu falo aqui no canal, obviamente que é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, mas eu falo aqui as coisas que eu penso, as coisas que eu acho, o modo como eu vejo as coisas, tá bom? Então, na minha opinião, o italiano, ele é uma língua difícil, mas a nossa barreira de entrada, a gente como brasileiro tem uma barreira de entrada muito baixa para o italiano. Porque basta algumas horas que a gente está estudando, a gente já consegue entender o italiano. Basta estudar um pouco, você já começa a entender, e isso é incrível. Porque basta que você comece a entender um pouco para você já conseguir consumir conteúdos em italiano. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender o inglês. E eu já estudei horas e horas e horas de inglês e eu ainda tenho dificuldade de entender ele. Já o italiano, você começa a estudar um pouco, você já começa a entender. Com algumas horas de estudo, você já começa a entender os contextos em italiano. Isso é incrível. Qual que é o problema ali que eu vejo, né, quando a gente compara inglês e italiano? A língua italiana, ela é complexa tanto quanto o português, na minha opinião. E quando você começa a chegar num nível médio, que você está se comunicando, para você falar bem, usar bem os modos verbais e tal, começa a ficar mais complicado. Mas para você manter uma comunicação de base, na minha opinião, o italiano não é uma língua difícil, tá? Para o brasileiro, ele é com certeza muito mais fácil do que o inglês, para você chegar nesse nível de base. Como eu não falo fluentemente o inglês, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que o italiano, para você chegar num nível top mesmo, a barreira é um pouco mais
alta, mais difícil pela complexidade dos verbos e da quantidade de informação que você tem no italiano. O inglês me parece uma língua mais simples nesse sentido, só que como é tudo muito diferente, é difícil de você entender. Já o italiano, a estrutura das frases são muito parecidas com o português, muita palavra parecida, muitos falsos amigos também, né, falsos cognatos, mas na minha opinião, o italiano não é uma língua difícil, principalmente para quem quer atingir ali só um nível de comunicação. Nível de comunicação não é difícil. Se você está assistindo esse vídeo aqui e você já se comunica em italiano, deixa nos comentários em quanto tempo você conseguiu atingir esse nível de comunicação, sabe? Por mais que seja uma comunicação básica, quanto tempo você acha que você estudou para chegar nesse nível? Deixa nos comentários. E se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, porque está começando aqui, mas eu quero trazer muito conteúdo para vocês sobre a língua italiana aqui nesse canal. Tem aula, se você não está acompanhando aí, tem um curso de italiano aqui no canal. Os 5 primeiros vídeos desse canal é um curso dedicado a iniciantes, tá? Então, se você é iniciante, vai nos primeiros vídeos aqui do canal que você vai poder assistir. Terceiro e último mito é: aprender italiano custa muito caro, tá? Esse também é um mito, assim como qualquer outro idioma, na minha opinião, apesar de eu só saber o italiano, mas não é caro se você consegue criar um ambiente imersivo e ser um pouco autodidata, né? Então você pode não gastar relativamente nada, você não precisa pagar necessariamente um professor para aprender italiano. Você pode sim criar um ambiente imersivo onde você assiste canais em italiano, escuta rádios, escuta podcasts, segue pessoas no Instagram, segue pessoas no TikTok, segue pessoas no Facebook, e você cria um ambiente de conteúdos que você curta em italiano. Então, se você ama cozinhar, você pode seguir vários cozinheiros que estão ali, ainda mais na Itália, quando a gente fala de comida, a Itália é incrível, né? Mas você pode gostar de viagem, como eu, você pode gostar de motocross, de escalada, Hoje em dia, a internet é incrível, que ela permite a gente a nos conectar nesse nível. E ainda você tem sites e aplicativos que te conectam com nativos. Não sei se vocês conhecem, mas existem vários que te conectam com nativos, tá? Não necessariamente professores, são nativos que querem conhecer pessoas, então você precisa ter um nível de base. Agora, se você quiser falar com nativos ou com professores de italiano, aí você vai ter que investir, obviamente, porque daí são aulas, né? Então, por que pagar um professor, né, se você pode aprender gratuitamente? O que eu vejo, tá? A minha opinião sobre esse assunto, eu que tô ensinando italiano aí faz 1 ano, tô dando aulas de grupo e aulas individuais no Zoom, também criei um curso. Então, se você quiser saber mais, você pode entrar em contato comigo, que é por isso até que eu tenho esse canal, para promover um pouco as minhas aulas que eu dou. Mas, na minha opinião, a importância do professor é porque ele já acompanhou tantas pessoas no processo de aprendizagem que ele começa a entender não só da língua italiana, mas sim ele começa a entender o processo de aprendizagem dos alunos. Então, qual que é o processo que os alunos passam para começar a falar, né? Porque eu tenho muito esse objetivo final aqui, que é a comunicação. Então, não sou um professor de italiano para exames de proficiência, essas coisas, não. Sou um professor para te ajudar ou a começar a se comunicar ou a comunicar melhor. Então, é sempre esse o meu objetivo. E eu sou meio, né, eu tô esse 1 ano aí focado em entender como é que essa pessoa conseguiu sair do zero e chegar na comunicação. Ou como que eu peguei esse aluno que já se comunicava e consegui fazer com que ele se comunicasse melhor. Não é eu conseguir fazer, muito mérito é do aluno, obviamente, né? Mas eu, de alguma forma, consegui ajudar. Ou então, se eu não ajudo, se eu acho que não ajudei, por quê? E essa é a reflexão, acredito, de todos os professores. Então, é mais ou menos por aí que está a importância de você investir para aprender. Por isso que eu acredito que a maioria das pessoas que investem, que compram um curso ou compram aulas, acabam aprendendo mais rápido, tá? E até por isso que eu tenho vários planos, né? Eu tenho planos muito mais baratos, onde eu ajudo 1 vez por mês ou 2 vezes por mês, desde os planos um pouco mais intensivos que eu ajudo mais. Então depende um pouco de quanto tempo a pessoa tem, né? Então, na minha opinião, é um mito que aprender italiano custa caro. Você pode sim investir bastante dinheiro para aprender rápido, mas não necessariamente você precisa investir muito dinheiro. Você pode sim aprender sem a ajuda
de alguém que está acompanhando o seu processo de aprendizagem, mas você vai precisar ficar refletindo sobre o quanto você está aprendendo, como é que está teu processo, está indo tudo bem, sabe? Você perde um pouco aquela pessoa que está acompanhando o seu processo. Beleza? Então o vídeo era esses 3 mitos aí, 3 coisas que eu acho que a gente precisa um pouco desmistificar da nossa cabeça sobre o italiano. Então comece a estudar, use o meu canal aqui, um monte de conteúdo gratuito. Lá no Instagram eu tô postando um monte de coisa também. Então, se não me segue no Instagram também pode seguir. E é isso. Te agradeço. Assista os outros vídeos do canal, se não é inscrito ainda, se inscreve para receber aí as notificações. Estou fazendo aulas ao vivo aqui, gratuitas, com participação de nativos e tudo mais. Então, recomendo o meu canal aí para seus amigos que estão aprendendo italiano. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!